Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de português, onde hoje nós vamos estudar o gênero textual carta, tá? Como que ela é composta, quais são as partes dela, como eu faço para escrever uma carta de forma correta. Eu vou compartilhar com vocês a tela e nós vamos juntos lendo e fazendo os exercícios, tá bom? Então, aí na página 120, tem para vocês uma carta, né? Se ficar muito pequeno para ler aqui na tela, leiam no livro, tá? Então, tá aí, ó. Recife, 8 de abril de 2019. Cecília. E aí, amiga? Tudo bem? Escreva uma carta, porque quando você chegar em casa, terá uma surpresa. A gente bem que podia, de vez em quando, escrever carta uma para a outra, né? Pois é, depois que você voltou para Porto Alegre, fiquei meio assim, sem ter o que fazer. Meu pai percebeu que eu estava meio deprê pelos cantos e me trouxe um livro novo, Histórias de Tia Anastácia, que é muito legal. Nunca imaginei que pudesse me divertir tanto com uma história. Os desenhos são demais. E como tia Anastácia sabe das coisas. As melhores histórias do folclore da vida. Amei. Agora, tô louca para conversar sobre o livro com alguém. Então, que tal você ler também? E a gente pode trocar nossas impressões por e-mail. Não conseguiria esperar pela carta dessa vez. Bora, então, conversar sobre livros até as próximas férias, quando a gente se encontrar de novo. Ah, tia Ana está com saudades de ver a gente conversando pela casa, esperando o bolo ficar pronto. Ela mandou dizer que quando você voltar, ela vai ter mais um monte de histórias para contar. Ela já está até tramando. Ceci, espero a sua carta. Beijão, Laura. Essa, gente, é uma carta, então, né? E toda carta, ela é dividida em tópicos, em partes, né? E agora, então, eu quero que vocês peguem para mim o lápis de cor laranja, azul escuro, amarelo, vermelho, verde e roxo. Vou repetir: laranja, azul escuro, amarelo, vermelho, verde e roxo. Com lápis de cor laranja, aí neste texto, nós vamos pintar o local e a data da carta. Qual é o local da carta? Recife. E a data qual é? 8 de abril de 2019. Então, podem pintar aí, Recife, 8 de abril de 2019. Tá bom? Este é o local e a data. Com o azul escuro, nós vamos pintar a saudação, né? A saudação nada mais é do que o nome da pessoa para quem nós estamos escrevendo a carta. De quem que é o nome da pessoa que nós estamos escrevendo, que ela escreveu? Cecília. Então, de azul escuro, pintem aí Cecília.
De amarelo, nós vamos pintar a mensagem, ou seja, tudo aquilo que a carta falou, que a carta contou, tudo aquilo que a Laura explicou na carta. Essa parte chama-se mensagem ou corpo da carta. É nela que contém todas as informações necessárias para a amiga entender e contando como que está a vida dela, tá? Então, de amarelo, nós vamos pintar toda essa parte aí, que é a mensagem, o corpo da carta, tá bom? Então, podem pintar aí, desde e aí, miga, até de novo, de amarelo, tá bom? Continuando, de vermelho, eu quero que vocês pintem para mim a despedida. Como que é a despedida? Como nós fazemos a despedida? Beijos, um beijo, um abraço, até logo, até mais, tchau. Então, a despedida, no caso aí, é beijão. Então, beijão, vocês vão pintar de vermelho, tá? De verde, eu quero que vocês pintem para mim a assinatura. A assinatura nada mais é que o remetente, ou seja, quem escreveu a carta. No caso aí, quem escreveu a carta foi a Laura. Então, Laura, pintem de verde, certo? E o fechamento, ou seja, quando encerra a carta, a despedida da carta, né, que é quando ela vai se despedindo da amiga e falando que logo espera uma resposta dela, é chamado de fechamento. O fechamento vocês vão pintar então aí de roxo, certo? Então, o texto de vocês deverá ficar pintado desta forma, tá bom? Continuando. Toda carta tem um remetente e um destinatário, ou seja, remetente é quem manda, é quem envia a carta, e destinatário é quem recebe a carta. Olhando lá para o nosso texto, quem é o remetente? Quem é a remetente da carta? Quem que enviou esta carta foi a Laura, né? E o destinatário? Quem que recebeu a carta? Quem que foi a destinatária da carta? Foi a Cecília, tá bom? Letra B. Quais palavras o autor da carta usa para se dirigir ao destinatário? Que palavrinha que ele usou para se dirigir ao destinatário? Logo lá no começo, ele fala assim, e aí, amiga? E depois, logo no corpo do texto, ele fala Ceci. Então, ele usa para falar com ela, com a destinatária, miga e Ceci. Miga de amiga, né? E Ceci, que seria o apelido, a abreviação de Cecília, tá? Quando a carta foi escrita, voltem lá no texto, é a primeira parte que nós pintamos, né? Dia 8 de abril de 2019. Onde, em que lugar, em que cidade o autor estava quando escreveu a carta? Também lá no comecinho do texto nós vimos que ele estava em Recife. Tá bom? Continuando agora, o exercício número 2, da página 121, vai falar assim. Laura escreveu uma carta empregando várias gírias. Deprê, bora, tô louca. Deprê é de depressão, depressiva, né? Bora é quando a gente fala assim, simbora, ou seja, embora. E tô louca? Não,
estou louca, né? Retomando o conteúdo que nós já estudamos sobre a linguagem formal e informal, este modo de escrever tornou a linguagem mais formal, distanciando o autor do receptor, ou tornou a linguagem mais informal, aproximando o autor do receptor? Gente, lembrando que a linguagem formal é aquela que nós utilizamos com autoridades, com pessoas superiores, com aquelas pessoas com as quais a gente deve ter um linguajar mais cuidadoso, né? E a linguagem informal é aquela que é utilizada entre amigos, colegas, onde você não precisa se preocupar tanto com a linguagem que você está usando. E aí, nesse tipo de linguagem, tem principalmente o uso de gírias. Então, torna a linguagem mais informal, aproximando autor e receptor, tá? Número 3. Qual teria sido o objetivo dessa carta de Laura? Comunicar-se com uma amiga que agora mora em outro lugar, ou escrever à amiga e contar-lhe as novidades sobre a escola, ou descobrir o novo endereço da amiga para fazer-lhe uma visita nas férias. Tá claro na carta, né? Que ela quer comunicar com a amiga que agora mora em um outro lugar, tá bom? Então, faça um X aí na alternativa correta. Virando página 122, o exercício número 4 é o que nós já fizemos lá de pintar a estrutura do texto, tá bom? Então, vamos aí para a parte de baixo, onde fala sobre as características de uma carta. Uma carta, ela é sempre um texto que mantém uma comunicação entre um remetente e um destinatário, ou seja, uma comunicação entre alguém que escreve e alguém que recebe. Seria como nós pensarmos, por exemplo, no celular. Eu, Renata, estou com o celular na mão, ligando para o Gabriel. Ele está com o celular na mão, né? Nós estamos trocando informações, conversa, uma comunicação. Nesse caso, qual é o meio de comunicação? O celular, tá? Diferente de quando eu penso em uma carta, tá? Então, eu, Renata, quero escrever uma carta para o Gabriel, que está morando longe, e eu preciso escrever para me comunicar com ele. Então, eu sou a remetente e ele é o destinatário, tá? Nessa carta, conforme nós já vimos lá atrás, tem o quê? A data que ela foi escrita, o local, a cidade onde a pessoa está escrevendo está, a saudação, ou seja, o início da carta. Oi, olá, tudo bem? Né? A mensagem, que é tudo aquilo que você quer falar, né? O fechamento, que é ir terminando, né? O que você está contando. A despedida, que é o até logo, tchau, até breve, beijo, abraço. E a assinatura, que é o seu nome, tá bom? Então, a carta ela tem que ter toda essa estrutura. Pode ser usada uma linguagem formal ou informal. Depende do objetivo da carta e depende de quem vai receber esta carta. Por exemplo, se nós vamos escrever uma carta para o nosso prefeito, nós não podemos usar a linguagem informal. Falar para ele, e aí, cara, tudo bem? Mas, se nós vamos escrever uma carta para um amigo nosso, aí tudo bem, você pode usar a linguagem informal. E aí, cara, beleza? Aí não tem problema, tá?
Mas lembrando-se que quando são autoridades, né, nós devemos sempre ter cuidado de usar a linguagem formal, tá bom? Além da estrutura da carta, é importante você conhecer a maneira certa de preencher um envelope. Então, vamos lá, eu quero que vocês olhem bem aqui e prestem atenção. Quando nós temos um envelope, ele tem a parte da frente, que é lisinha, né? E tem a parte de trás, que é onde tem aquele triângulo, tá? Que é onde você enfia a carta ali para poder fechar e colar. Nessa parte da frente, que é lisinha, nós colocamos o destinatário, né? Ou seja, nós vamos colocar o nome completo da pessoa, o nome da rua, o número da casa, o bairro, a cidade, o estado e o CEP, tá bom? Então, por exemplo, eu gostaria de escrever uma carta, como eu disse, para o Gabriel. Então, eu colocaria Gabriel Luiz Antônio, né? Rua das Araras, número 114, bairro Caiaquique. Cidade, Campinas. Estado de São Paulo, CEP 15 021 310. Todas essas informações vão na frente do envelope, porque o carteiro pega este envelope e vai lá, a carta vai, né, via correio, chega lá em Campinas, aí ele vai ver a rua tal, com número tal, no bairro tal, e entregar a carta para o destinatário correto, tá bom? Já atrás do envelope, que é onde nós colocamos a carta, que tem esse triângulozinho aí, é onde nós colocamos o remetente, ou seja, quem escreveu a carta, tá bom? Então, eu vou colocar o meu nome completo, Renata Mendes Pereira Scabin, né? Rua Sila, número 342, bairro Centro, cidade São José do Rio Preto, estado de São Paulo, CEP 15 025 040. Ou seja, tem todas as informações, todos os dados de onde eu moro. Por quê? A hora que o Gabriel receber a carta lá em Campinas, ele vai me responder. Como que ele vai saber o endereço? Olhando o remetente, né? E aí, então, a hora que ele for preencher o envelope dele, no destinatário, ele vai colocar o meu nome, o meu endereço, a minha cidade, tá bom? E no remetente dele, ele vai colocar os dados dele, certo? Continuando aí agora, eu quero fazer um desafio para vocês, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher um amigo ou alguém da família e vão escrever uma carta seguindo, né, esses critérios aí, esses itens, né? Seguindo lá que tem que ter o local, a data, a saudação, a mensagem, a despedida, a assinatura, o fechamento, a carta estruturada certinha. Pega em um papel, pode ser um papel de caderno, um papel sulfite, e escrevam essa carta com bastante amor e carinho, tá? Com bastante capricho, letra bem bonita. Aí vocês vão preencher um envelope, igual eu acabei de explicar, com o destinatário, o nome completo da pessoa, o endereço completo da pessoa, e atrás, o remetente, vocês vão colocar o nome de vocês, o endereço de vocês, tudo certinho. Pode ser, gente, para quem vocês quiserem. Pode ser para um tio que mora em uma outra cidade, pode ser para um amigo da classe que vocês estão com saudade, pode ser para qualquer outra pessoa da família,
para quem vocês quiserem. Eu quero que vocês elaborem bem legal essa carta e enviem. Aí vocês vão pedir para um adulto colocar essa carta no correio. E a pessoa vai receber essa carta. E aí eu quero que vocês me contem como foi essa atividade. Eu tenho certeza que vai ser uma atividade incrível, tá? Um beijão. Por hoje a nossa aula termina aqui. Posso ligar?